Boa noite a todas e todos, espero que todos estejam bem, com saúde. Pessoal, na aula de hoje nós falaremos sobre as providências preliminares, sobre as técnicas de julgamento antecipado do processo e sobre a fase de saneamento e organização do processo. Bom, esses dispositivos que se referem aos assuntos que são tema da aula de hoje estão nos artigos 347 a 357 do CPC. E naquele item procedimental, só para localizar vocês, né, onde é que nós estamos, que etapa nós estamos falando daquele item procedimental composto por diversos atos, né, do procedimento até a aprovação da sentença, onde é que a gente está especificamente. Nós falamos de petição inicial, falamos das providências que devem ser tomadas em relação à petição inicial, falamos de citação, falamos da audiência preliminar para tentativa de conciliação, falamos das modalidades de defesa e agora a gente está na fase de providências preliminares. Né? Salvo engano, o primeiro quadrinho é petição inicial, segundo quadrinho providências em relação à petição inicial, terceiro quadrinho citação, quarto quadrinho audiência, quinto quadrinho resposta, sexto quadrinho, salvo engano, né, são as providências preliminares que devem ser tomadas aí após a contestação. Então, encerrado o prazo de contestação, o que vai acontecer com o procedimento? Se inicia a próxima fase, que se chama fase de providências preliminares. E o que deve ser feito nessa fase? Quais são as providências que devem ser tomadas pelo magistrado em relação à parte autora, tendo em vista que o procedimento ele se estrutura mediante contraditório. Então, primeiro a gente tem a oportunidade de o autor falar através da petição inicial, depois a gente tem uma tentativa de diálogo entre as partes após a realização da citação na audiência. Se não for obtido o acordo, a gente tem a resposta do réu e em seguida a gente vai ter uma manifestação do autor, né? Então, a providência que deve ser tomada aqui após a apresentação da resposta do réu se dá com relação ao autor. E aí depende da conduta que foi adotada pelo réu para a gente verificar o que deve o juiz fazer em face da conduta do réu com relação ao autor. Bom, e aí a gente vai ter que verificar qual é, né, a conduta do réu. E surgem aí pelo menos quatro possibilidades que podem ser adotadas como conduta pelo magistrado. Tudo a depender da conduta do réu. Vamos lá, se o réu apresenta contestação, o que o juiz deve fazer? Bom, ele deve, pela estrutura contraditória da relação processual, abrir prazo para que o autor replique a contestação, apresente uma espécie de impugnação à contestação, cujo nome técnico é réplica. Essa réplica deve ser apresentada no prazo de 15 dias e ela deve ser exigida, sobretudo, se houver na contestação alegação por parte do réu de matérias que podem provocar a extinção do processo com ou sem resolução de mérito, de forma que, se o réu alega fatos extintivos, impeditivos ou modificativos da pretensão do autor, que são defesas indiretas de mérito, ou se o réu alega matérias preliminares de mérito, que são aquelas previstas lá no 337, as preliminares, que são as defesas de admissibilidade, a réplica é obrigatória, isto é, o autor deve necessariamente ser intimado pelo juiz, pelo magistrado, para ofertar a sua resposta, né, à contestação que foi apresentada, porque as alegações apresentadas pelo réu podem provocar a extinção do processo sem resolução de mérito, caso uma das preliminares seja acolhida, ou com resolução de mérito, caso uma prejudicial, que são fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, as defesas indiretas de mérito, sejam apresentadas, né? Então, o autor tem que necessariamente ser ouvido, né? Pode ser que ele não faça nada, mas tem que ser dada a oportunidade de ouvir o autor, né? Dele se manifestar através da réplica. A réplica só é obrigatória nesse caso, pessoal. Tem que ser dada a oportunidade de réplica obrigatoriamente nesse caso,
Ora, Camila, se o réu, na hora de contestar, não alega nenhum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, nem apresenta preliminares, a réplica é obrigatória? Aí não, pessoal. Se o réu, eventualmente, só se manifesta aí trazendo matérias de defesa que não vão gerar a extinção do processo com ou sem resolução, que dizem respeito tão apenas a matérias diretas do mérito, carecem de produção de prova, o juiz pode diretamente intimar as partes para especificarem e justificarem as provas que elas pretendem produzir. Contudo, pessoal, isso é só uma hipótese aí, né, que decorre da leitura dos dispositivos lá dos artigos 350 e 351, né, que obrigam que o juiz intime a parte autora para replicar apenas se houver alegação de preliminares ou de prejudiciais de mérito, o que indica que, não havendo essas alegações em contestação, o juiz estaria dispensado de intimar a parte autora para se manifestar. Acontece, pessoal, que essa é uma leitura abstrata da legislação, né? O que ocorre na prática? O que ocorre é que o juiz sempre intima, havendo contestação, a parte autora para replicar, para impugnar a contestação em 15 dias. Então, esses dispositivos eles não são levados ao pé da letra, tendo em vista que os juízes, em geral, têm por hábito sempre intimar a parte autora para replicar a contestação, caso ela seja apresentada, ok? O 350 tem a seguinte redação, que é aquele que exige a réplica, né? 350 e 351. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-se o autor, né? Este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-se o juiz a produção da prova. Então, o autor vai ser ouvido no prazo de 15 dias. 351. Se o réu alegar qualquer das matérias previstas no 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção da prova. Então, vejam, os dois dispositivos obrigam caso haja alegação de preliminar ou de prejudicial de mérito, o que não proíbe o juiz de intimar em toda e qualquer situação, ok? Agora, a outra hipótese de conduta do réu é a não apresentação de... só uma questão antes disso, né? Pode ser que a contestação venha com a apresentação de reconvenção dentro dela, ou então pode ser que o réu não apenas reconvenha e deixe de contestar. O que eu quero dizer para vocês é que, havendo reconvenção, a intimação para a réplica deve vir acompanhada com a intimação para responder à reconvenção, também no prazo de 15 dias. Então, se houver contestação e reconvenção, a intimação vai ser dupla, para cumprimento de duas diligências, para apresentar resposta à contestação, que é a réplica, e para apresentar a resposta à reconvenção. Ok? Se houver só reconvenção, a intimação vai ser apenas para resposta à reconvenção. Ambas aí no prazo de 15 dias, ok? Agora, a terceira hipótese de conduta do réu, as duas primeiras seriam relacionadas à apresentação da resposta, né? A terceira hipótese de conduta do réu seria a ausência de oferecimento de contestação. E se ele deixa de contestar? Bom, o que acontece com o réu se ele deixa de contestar? Ele vai ser declarado revel, né? E segundo o artigo 344, na maioria das hipóteses, a revelia vem acompanhada do efeito material da revelia, que é a presunção de veracidade dos fatos articulados pela parte autora, né? Que é esse ônus que decorre da ausência da apresentação de contestação. Não ocorrerá indução do efeito material da revelia naquelas hipóteses do 345 que nós comentamos na aula passada, né? Quando há litisconsórcio e um dos réus contesta, quando os direitos são indisponíveis, né? Naquelas hipóteses lá do 345 não ocorre esse efeito material que é a presunção de veracidade. Mas vamos trabalhar com a regra geral. Se o réu deixa de contestar, é declarado revel e se aplica a essa situação o efeito material da revelia, que é a presunção de veracidade das alegações de fato articuladas pela parte autora, se não houver requerimento por parte do revel
de produção de prova, tendo em vista que é dada essa oportunidade ao réu revel, tendo em vista que ele pode aparecer nos autos a qualquer momento e assumir o procedimento no estado em que ele se encontra, né? Ele pode perfeitamente produzir prova na forma do artigo 349, vejam só. Ao réu revel será lista a produção de prova contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indiferentes a essa produção. Então, vejam, se o réu é revel e houve aplicação do efeito material da revelia, né, ainda assim, há oportunidade do réu revel, que não apresentou contestação, produzir prova. Se ele aparece a tempo nos autos, constitui procurador e requer a produção de prova. Agora, não havendo essa solicitação de produção de prova por parte do revel, haverá possibilidade de julgamento antecipado na forma do 355, inciso 2º, né, que é a possibilidade de julgamento antecipado total do mérito, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então, vejam, existem duas possibilidades aí nessa primeira opção aí de revelia. A revelia com a presunção de veracidade das alegações. Então, se o réu deixa de contestar, ele é revel. E aí a gente tem duas opções, aplicar ou não aplicar o efeito da presunção de veracidade. Para a primeira hipótese que a gente está falando, no caso da aplicação da presunção de veracidade, o que pode acontecer? Se o réu for revel e se aplicar a presunção de veracidade, ele pode aparecer nos autos e produzir prova. Se isso acontecer, o processo prossegue para a produção de provas na fase de instrução. Se ele não aparecer, é julgamento antecipado. Beleza? Ok. 3.2 aí. A segunda opção do réu é não contestar, ser revel e não se aplicar o efeito material da revelia a ele, por a situação se enquadrar dentre aquelas hipóteses do 345. Por exemplo, se é o caso de litisconsórcio, um deles contestar, se é o caso de direito indisponível, né? Naquelas situações lá do 345 em que não se aplicam os efeitos da revelia. Nesse caso, pessoal, como não ocorre a presunção de veracidade dos fatos sustentados pelo autor, o juiz deve intimar o autor para especificar e justificar as provas que ele pretende produzir nos termos do artigo 348. Vejam só, se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretende produzir, se ainda não as tiver indicado. Então, o que o magistrado vai fazer aqui? Ele verificando que não houve presunção de veracidade, isso significa que o autor precisa demonstrar aquilo que ele alega por meio de provas. Então, o autor vai ser intimado para indicar e justificar as provas que ele pretende produzir, também no prazo de 15 dias. Beleza? Então, não foram presumidos verdadeiros os fatos, o autor deve provar e, por isso, ele deve ser intimado a especificar as provas que ele pretende produzir no prazo de 15 dias. Ok, pessoal? Então, basicamente, é isso. O autor deve ser intimado a apresentar e justificar as provas que ele pretende produzir. Bom, pessoal, em todo caso, sendo o réu revel ou não revel, né, tendo apresentado contestação, o magistrado, ainda nessa fase, ele deve verificar se existem irregularidades processuais a serem sanadas, né? Se existe um documento pendente de juntada, se a representação, né, na forma de procuração foi devidamente juntada aos autos, se todas as petições estão assinadas, né? Se a inicial está plenamente apta, enfim, ele vai verificar a existência de irregularidades. Se essas irregularidades puderem ser sanadas, e de fato hoje quase todas as irregularidades podem ser sanadas, em razão do princípio da primazia da decisão do mérito, né? O juiz deve determinar a correção desses vícios ou irregularidades em prazo que não pode superar 30 dias. Né? Então, se estiver faltando um documento, o juiz deve intimar a parte réu, a parte autora para juntar esse documento, né? Para assinar a petição que está faltando. Tudo que está faltando ali, o juiz deve intimar a parte responsável pela prática do ato para a correção do defeito. Ok?
ainda nessa fase aqui de providências preliminares. Bom, e aí vamos voltar aqui às primeira e segunda hipótese de conduta aí do autor, que é a relativa à apresentação da réplica e da resposta à reconvenção, caso haja, né, apresentação de contestação ou reconvenção. Então, o autor foi intimado a replicar ou apresentar resposta à reconvenção, ou os dois conjuntamente. Apresentada essa réplica ou a resposta à reconvenção, as partes devem ser novamente intimadas, e aí não vai ser só o autor, vai vir uma intimação conjunta para ambas as partes, elas vão ser intimadas a especificarem e justificarem as provas que elas pretendem produzir, de acordo com os pontos controvertidos que se verificarem a partir da discussão que foi travada entre a parte autora e a parte ré até aqui. As partes, então, elas devem fazer uma petição no prazo de 15 dias, indicando quais são os pontos que elas entendem como controvertidos e quais são os meios de prova dos quais elas pretendem se valer para demonstrar aquilo que elas alegam, com a finalidade de, basicamente, demonstrar as suas alegações, sanando as controvérsias a respeito daqueles pontos ali que estão em discussão, né? A especificação de provas, ela deve ser feita no prazo comum de 15 dias. Prazo comum significa que ele corre conjuntamente para autor e para réu, né? Prazo sucessivo é aquele que a gente começa por uma parte e depois vai para a outra, né? Primeiro para o autor, depois, quando se encerra o prazo do autor, começa o prazo do réu. Aqui não é prazo sucessivo, é prazo comum. Isso significa que o prazo se conta, né, ao mesmo tempo para ambas as partes. Então, eu abro o prazo de 15 dias para, dentro do mesmo prazo, autor e réu apresentarem as suas petições de especificação e justificação de provas. Lembrando, pessoal, que essa petição ela precisa ser bem feita, porque nela a parte autora e a parte ré tem que indicar quais são as questões controvertidas, né? Quais são os pontos que estão pendentes de controvérsia, e a partir dessa controvérsia, as partes vão escolher quais os meios de prova elas vão utilizar para demonstrar que elas possuem razão naquela controvérsia ali, para a obtenção de uma decisão favorável no futuro, né? Percebam que é uma preparação da verdadeira cognição, né? Eu estou indicando aquilo que é controvertido, porque o que é controvertido carece de prova, né? O que não é controvertido, o que é fato confessado, o que é fato notório, o que é fato admitido como verdadeiro, não depende da produção de prova. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho, quando nós começarmos a falar de fase instrutória, na próxima semana. Aqui é o momento das partes indicarem aquilo sobre o qual pende controvérsia, né? Sobre o qual as partes não concordam. Não é fato confessado, não é fato notório, não é fato admitido como verdadeiro, né? Não existe nenhuma presunção de veracidade sobre aquele fato, é fato sobre o qual as partes controvertem. E aí a gente tem que tentar sanar essa controvérsia. Controvérsia se sana com prova. É por isso que nessa especificação aqui, quando as partes forem intimadas para especificarem as provas, elas devem delimitar direitinho quais são os pontos da discussão que são controversos para auxiliar o juiz na definição do que vai ser provado, né, e por quem que vai ser provado, e quais os meios de prova vão ser utilizados para demonstrar aquela questão controvertida. Então, por exemplo, imaginem que num procedimento o autor peça indenização por dano moral, indenização por dano material, indenização por dano estético. Imaginem que o réu, na hora de contestar, impugne apenas o dano estético e o dano moral. Ele concorda com o pagamento de indenização por dano material. Beleza, essa foi a contestação dele, né? Ele impugnou apenas dano moral e dano estético, não impugnou dano material.
Então, dano material é fato confessado? É. Nessa especificação de provas aqui, suponhamos que vocês estejam advogando pela parte autora. O que vocês vão ter que definir aí a título de controvérsia? Vocês vão dizer que se ergueu controvérsia sobre 2 pontos. Que pontos são esses? 2 pedidos: dano estético e dano moral. Aí vocês vão escolher o meio de prova do qual vocês vão se valer para provar a existência desses 2 danos, né? Então, vocês vão esclarecer o seguinte, ó, para provar o dano moral, eu quero prova testemunhal. Já para provar o dano estético, eu vou querer prova pericial. E aí você justifica por que você está solicitando essa prova e por que aquele ponto é controvertido. Primeiro, esclarecendo a controvérsia. Por que o ponto dano estético e moral é controvertido? Porque o réu contestou, a gente não concorda. Então, eu, autor que tem o ônus da prova, tenho que demonstrar que estou falando a verdade. Como? Através da inquirição de testemunha que sabe dos fatos. Beleza? Prova está justificada. E o meio de prova escolhido. Agora, eu vou fazer isso com o segundo ponto controvertido. Qual é o segundo? Dano estético. Aí eu vou justificar, esse ponto é controvertido, por quê? Porque o réu contestou, não concorda com ele. Logo, eu, autor, que tenho o ônus de comprovar essa alegação, vou querer prova pericial. Por que a prova pericial é adequada? Porque são danos de natureza estética. Eu não tenho expertise necessária, nem ninguém que atua no procedimento, logo a gente precisa de um profissional médico para testar que eu sofri danos estéticos, quero perícia. Logo, a prova está justificada. A mesma coisa vai acontecer com o réu que vai, né, escolher os pontos, vai definir quais são os pontos de controvérsia, escolher os meios de prova e demonstrar por que esses meios estão sendo utilizados por ele, solicitados por ele, beleza? Percebam que são pedidos encaminhados para o juiz decidir. Não significa que aqueles meios de prova escolhidos pela parte autora e pela parte ré e apresentados nessa petição de especificação de provas vão ser acolhidos pelo magistrado, né? Isso vai ser definido na decisão saneadora, que é algo que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Mas aqui é necessário que haja especificação e justificação das provas que as partes pretendem produzir a partir dos pontos controvertidos que são eleitos por elas, ok? E aí, todo o direcionamento da atividade probatória vai ser feito de acordo com as regras de distribuição do ônus à prova que estão no artigo 373, beleza? Bom, nas hipóteses de revelia em que houver necessidade de produção de prova, ou seja, mesmo o réu requereu a produção de prova, ou mesmo revel não se aplicou o efeito material da revelia, né, que é a presunção de veracidade, o autor requereu a produção de prova, e também no caso de especificação de provas por meio de petição, conforme a gente acabou de falar, né, o processo deve seguir para a próxima fase a partir do momento em que as partes especificam a prova. Então, especificadas as provas, o procedimento prossegue para a próxima fase. A próxima fase, pessoal, chama-se fase de saneamento e organização do processo. É através do saneamento e organização do processo que o juiz vai botar ordem, né, na fase instrutória. Ele vai verificar se existem irregularidades, vai distribuir o ônus da prova e determinar quem vai provar o quê. Contudo, antes de fazer isso, o código coloca que o magistrado deve verificar se não é o caso de julgamento do processo conforme o estado, né? Se não é o caso de julgamento conforme o estado do processo, que é uma possibilidade de julgar antecipadamente o que está sendo pedido ou de extinguir o processo em resolução de mérito antes da fase instrutória. Então, vejam, antes de o juiz sanear o processo, ele tem que verificar se não é o caso de julgar totalmente o processo de maneira antecipada ou julgar pelo menos parte dele. Beleza, pessoal? E aí entram o próximo tema de exame da aula, que são as técnicas de julgamento conforme o estado do processo, que são previstas nos artigos 354 a 356.
Então, vejam, o 353 diz assim, ó, cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo 10, que vai trazer aí essas técnicas de julgamento conforme o estado que estão previstas no 354 até o 356. Essas técnicas vão trazer a possibilidade do procedimento terminar, ser encerrado por aqui, né, sem que haja necessidade de produção de prova, né, e aí se for o caso do julgamento total do processo, né, aquelas petições de especificação de provas, elas nem vão ser apreciadas, elas só serão apreciadas se o procedimento prosseguir para a fase de saneamento e organização do processo. Mas, como o juiz tem que passar por essa etapa de verificação de se não é o caso de julgamento conforme o estado do processo, a gente tem que examinar essas técnicas de julgamento conforme o estado, porque elas são bastante importantes, sobretudo para a parte autora, porque a parte autora pode ter um encerramento favorável da atividade processual aqui, antes da produção de prova, que é a fase mais longa do procedimento, né? Então, tem que ver aqui se não é o caso de julgamento conforme o estado. O que é o julgamento conforme o estado, pessoal? Julgamento conforme o estado são técnicas que permitem o encerramento prematuro do processo. Prematuro significa antes da instrução probatória, pela presença de algum vício processual que permita a extinção sem resolução de mérito de parte ou da totalidade do processo, ou então que permita o julgamento antecipado da totalidade ou de parte do mérito dos pedidos formulados, caso uma parcela ou a totalidade deles seja incontroversa, ou seja, não dependa da produção de prova. Beleza? Isso é julgamento antecipado. Então, são técnicas que vão permitir o encerramento prematuro do procedimento, antes da fase instrutória. Por quê? Das duas, uma. Ou porque o procedimento tem um vício que leva à extinção do processo sem resolução de mérito, e essa extinção pode ser total ou parcial. Para que eu vou prosseguir com um processo que não vale nada, né? Então, a gente vai extingui-lo sem resolução de mérito, em parte ou na totalidade, beleza? Ou, na segunda hipótese, a parte não sanou todos os vícios, né? Não tem vício nenhum, ela formulou pedidos que devem ser julgados e ela não precisa de produzir prova, porque os pedidos são incontroversos. Então, a gente já julga o mérito desses pedidos de maneira antecipada. E esse julgamento também pode ser total ou parcial. Vem daí as três técnicas de julgamento, né, antecipado. Daí as três técnicas de julgamento conforme o estado do processo, que são as hipóteses de extinção do processo, que pode ser total ou parcial, a hipótese de julgamento total do mérito antecipado, né, e o julgamento antecipado parcial de mérito, que estão previstas no 354, 355 e 356. Vamos falar, então, da primeira hipótese de julgamento conforme o estado, que é a possibilidade de extinção do processo. Essa extinção pode vir por meio de sentença, e aí ela vai ser uma extinção total, quando o processo é irrecuperável mesmo, tem um defeito que fulmina toda a pretensão, por exemplo, um reconhecimento de prescrição, reconhecimento de litispendência, de coisa julgada, de inépcia, né, coisas aí que já deu oportunidade de corrigir, não corrigiu o defeito e é caso de extinção do processo todo, né? Agora, essa extinção pode se dar apenas com relação a um pedido, né? Por exemplo, uma parte é ilegítima, né? Ou então não existe interesse processual com relação a um pedido, ou com relação a um pedido falta um documento essencial que não foi juntado, né? Então, vejam, a extinção não necessariamente precisa ser total.
ela só vai ser total quando houver um vício que fulmina a totalidade do processo, todos os pedidos formulados, né? Coisa julgada, litispendência, perempção, convenção de arbitragem. Nesse caso, ocorre a prolação de uma sentença que extingue o processo sem resolução de mérito. Agora, se o defeito se deu com relação a apenas uma parte do processo, apenas em relação a um dos pedidos formulados, uma das partes é ilegítima em relação a um dos pedidos formulados, ou em relação a um dos pedidos formulados não existe interesse de agir, ou já existe coisa julgada em relação a ele, ou foi firmada uma convenção de arbitragem parcial apenas em relação a ele. Nesses casos, quando o defeito ocorre em relação a apenas um pedido, há possibilidade do processo continuar para julgamento dos demais. Nesse caso, eu tenho uma decisão interlocutória que extingue parcialmente o processo sem resolução de mérito, beleza? Então, na primeira hipótese, eu tenho sentença que extingue o processo em resolução de mérito. Na segunda hipótese, eu tenho decisão interlocutória que extingue parte do processo sem resolução de mérito. Essas duas hipóteses estão no 354. Vejam só, ocorrendo qualquer das hipóteses dos artigos 485, que é sem resolução de mérito, e 487, incisos 2 e 3, que tratam de prescrição e decadência, né, proferirá o juiz sentença, né? Só que a decisão que se refere o caput pode dizer respeito a apenas uma parcela do processo, caso em que ela vai ser decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento. Então, quando houver aí possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito, e também quando for o caso de reconhecimento de prescrição e decadência, tá, pessoal? Que é um julgamento que provoca a extinção do processo com resolução de mérito. Nesses casos aí, haverá a possibilidade, então, do juiz proferir sentença, se for com relação à totalidade do processo, ou decisão interlocutória, se for com relação a apenas uma parte. E aí os recursos vão variar, a gente vai ver lá no semestre que vem que com relação à sentença a gente tem apelação e com relação à decisão interlocutória, nesse caso, a gente tem agravo de instrumento. Beleza, pessoal? Então, é isso, a primeira hipótese aí são os casos de extinção do processo. Aqui eu não estou julgando, examinando o pedido, não. Eu estou extinguindo o processo sem resolução, ou com resolução, no caso de prescrição ou decadência, mas sem apreciar os pedidos. Beleza, pessoal? Outra hipótese, outra técnica de julgamento conforme o Estado é o julgamento antecipado total do mérito. Nesse caso aqui, pessoal, haverá prolação de sentença antes da fase de instrução. Prolação de sentença antes da fase de instrução. E essa sentença significa que que toda a pretensão, a totalidade dos pedidos está sendo julgada, examinada pelo juiz antes da fase instrutória. E por isso julgamento antecipado é aquele que ocorreu antes da fase instrutória. Beleza? Vejam só. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de prova ou o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova na forma 349. Então, pessoal, é possível ao magistrado julgar a totalidade dos pedidos formulados antes da instrução, se não houver necessidade de produção de provas ou se for o caso de revelia e não houver requerimento de produção de prova, beleza? Revelia aqui, quando ocorrer o efeito previsto no 344 e não houver requerimento de produção de prova, ou mesmo que ocorrendo
o efeito do 344, né, o réu não se manifestar solicitando a produção de prova. Então, no caso de revelia, não havendo requerimento de produção de prova. Vocês vão sempre associar o seguinte: o julgamento total antecipado do mérito, ele é permitido sempre que não houver necessidade de produção de provas em relação à totalidade dos pedidos. Seja no caso de revelia ou não, porque pode ser que o réu tenha contestado, né, o autor tenha até replicado, mas a matéria seja só de direito, ou então as partes já produziram todas as provas que elas poderiam produzir, então não tem necessidade de produzir mais. No caso de revelia, né, a produção de prova vai depender de quê? Se tem o efeito material ou não, e se o réu requereu a produção de prova, caso tenha o efeito material, né? Porque, vejam, se tem o efeito material da revelia, tem presunção de veracidade, então o autor não precisa provar, mas ele pode? Até pode, mas ele não precisa. E aí, tendo requerimento de prova, a gente não pode aplicar o julgamento antecipado. Nessa hipótese, o réu pode produzir prova? Pode, mas só se ele aparecer a tempo no processo. A outra hipótese é de ter revelia, mas não ter o efeito material da revelia. Nessa hipótese, o autor tem que ser intimado para requerer as provas que ele pretende produzir. Ele pode requerer, assim como não pode não requerer, né? Nesse caso, se o autor não requerer, a gente aplica o julgamento conforme o Estado, obviamente, se não tiver pedido do réu revel também. Ok, pessoal? Então, essas duas são hipóteses aí do julgamento total. Isso significa que a totalidade dos pedidos formulados pela parte autora será apreciada, será julgada antes da instrução, antes da produção de provas, porque não tem necessidade de produzir provas, ou porque a matéria é só de direito, não envolve discussão de fato, ou porque as partes já provaram todas as suas alegações por documentos, por exemplo, e não precisam discutir mais nada. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso. Esse é o julgamento antecipado total de mérito. A gente também tem o julgamento antecipado parcial de mérito. O julgamento antecipado parcial de mérito, diferentemente do segundo caso aí, que é o julgamento total, vai dar origem a uma decisão interlocutória de mérito que julga parte da pretensão e não a totalidade dos pedidos formulados, porque aqui, diferentemente do que ocorre, né, nessa segunda opção aí que eu citei, que é o julgamento antecipado total do mérito, os pedidos que mostram-se incontroversos não são todos, mas é apenas um deles ou alguns deles que não carecem de produção de prova e que, portanto, podem ser julgados. Imaginem o seguinte exemplo. Imaginem que eu ajuize uma ação de rescisão de contrato em face do Wander, porque eu contratei o Wander para me prestar determinado serviço, ele só me prestou parte do serviço, eu já paguei a totalidade do valor, né, dos serviços prestados e ele não quer trabalhar. E aí eu ajuizo uma ação de rescisão de contrato pedindo a devolução dos valores. Bom, eu e o Wander concordamos com a rescisão do contrato, ele não contestou essa parte, ele só contestou a parte referente à devolução dos valores e requereu prova pericial para mostrar que o que eu estou pedindo está errado, que o que ele alega que deve devolver só 30% é o que está certo. Vejam que eu e o Wander concordamos com relação à rescisão e divergimos com relação à devolução dos valores. A rescisão tem que esperar até o final do processo para ser julgada? Não, ela pode ser julgada agora. Então, vejam, nessa fase aqui, o juiz pode prolatar uma decisão interlocutória julgando tão apenas a rescisão, tendo em vista que ela não depende de produção de prova, ela se mostra incontroversa, admitindo a produção de uma decisão interlocutória de mérito aí. Ok, pessoal? Então, o processo está em condições de imediato julgamento em relação a uma das partes da pretensão. O restante deve prosseguir. Vejam só o que diz o 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais pedidos ou parcela deles mostrar-se incontroverso e estiver em condições de imediato julgamento
nos termos do 355. Pode ser que a revelia, por exemplo, se dê apenas em relação a um desses pedidos, né? Uma revelia parcial aí. Então, não havendo requerimento de produção de prova, pode haver julgamento antecipado? Pode, não tem problema nenhum em relação a esse pedido. Ok, pessoal? Então, não havendo necessidade de prova, de produção de prova em relação a um dos pedidos, se mostrando em controvérsia, é possível o julgamento antecipado parcial do processo com a prolação de uma decisão interlocutória de mérito. Beleza, pessoal? Bom, esses parágrafos dessa técnica de julgamento antecipado parcial de mérito, pessoal, eu não vou ler com vocês, porque a gente vai trabalhar com eles o semestre que vem, quando nós falarmos de agravo de instrumento e vamos tratar também de liquidação de sentença no 7º período, e aí vocês vão entender melhor. Basicamente, eu só queria que vocês guardassem que dessa decisão que julga antecipadamente de maneira parcial os pedidos, né, cabe um recurso, não é o recurso de apelação que cabe contra a sentença, é o recurso de agravo de instrumento, ok? Bom, não sendo o caso de utilização das técnicas de julgamento antecipado, a gente passa para a fase de saneamento e organização do processo, que é uma fase super importante, porque é ela que vai, de fato, definir quais são os pontos controvertidos que vão direcionar a atividade probatória das partes, né? É claro que o juiz deve levar em consideração aqui aquelas petições que foram feitas para a especificação das provas e indicação dos pontos controvertidos, porque a fase de saneamento é uma fase, via de regra, que visa um saneamento compartilhado, isto é, entre as partes e o juiz. O juiz não é o único responsável pela definição da controvérsia. Então, o que é a fase de saneamento? A fase de saneamento é uma fase de organização do procedimento que tem por finalidade resolver questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato controvertidas que carecem de prova, distribuir o ônus da prova e determinar como se dará a instrução, beleza? A finalidade da fase de saneamento é organizar a cognição, beleza? É uma atividade preparatória da cognição. Ela prepara a atividade cognitiva que vai ser desempenhada a partir da fase instrutória, que é a fase de exame das provas que vão ser produzidas, beleza? Então, a fase de organização e saneamento do processo é uma fase preparatória da cognição. Via de regra, pessoal, a fase de saneamento se dá através da prolação de uma decisão interlocutória com o objetivo de organizar o procedimento, que a gente chama de decisão saneadora. Ficou na tradição aí do foro chamar essa decisão de despacho saneador, mas ela não é o despacho, ela é uma decisão interlocutória que tem um conteúdo muito importante, tá? Porque é uma decisão interlocutória que vai resolver questões processuais pendentes, que vai delimitar as questões de fato, né? Que vai distribuir os ônus de prova, que vai delimitar questões de direito para a decisão de mérito, né? Que vai organizar a cognição para que o juiz tome futuramente a decisão dele lá em sentença, né? Prolate a sentença futura e para que a atividade probatória das partes seja bem organizada. Então, o juiz, via de regra, nessa fase, deve produzir a decisão saneadora. Então, vejam, as partes especificaram as provas através de petição, os autos irão conclusos para o magistrado e o magistrado vai proferir a decisão saneadora. Vejam só qual é o conteúdo dessa decisão saneadora que está nos incisos do caput do 357. Vejam só. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, o juiz, em decisão de saneamento e organização do processo, deve resolver as questões processuais pendentes, se houver. Então, que questões processuais pendentes são essas? São as matérias preliminares e prejudiciais de mérito. Ele deve verificar se existe alegação de ilegitimidade de parte, de ausência de interesse, de incompetência do juízo, de presença de convenção de arbitragem, de prescrição, de decadência, perempção, coisa julgada, pedido de revogação de gratuidade de justiça, tudo que ele não tiver
né, apreciado ainda que seja defesa de admissibilidade ou defeito processual que não foi corrigido, tem que ser sanado, tem que ser resolvido aqui, na decisão de saneamento, tá? Para verificar até se é o caso de decisão de julgamento antecipado, né? Porque pode ser que o juiz não tenha se atentado a isso primeiro, porque não houve requerimento das partes para julgamento antecipado, e só aqui no saneamento que ele percebe que é o caso dele julgar antecipadamente, né, aplicando aí o julgamento conforme o Estado, extinguindo o processo, ou julgando parte do mérito, ou julgando a totalidade do mérito. Bom, ele deve ainda na decisão, aqui, perdão, só uma observação com relação a inciso primeiro ainda, resolver as questões processuais pendentes significa acolhê-las, rejeitá-las ou então simplesmente determinar a correção de vícios, beleza? O juiz deve ainda delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, isso de acordo com a petição de especificação que vai ser feita pelas partes, beleza? Lá as partes vão especificar, indicar os pontos controvertidos e aqui o juiz vai ver se aceita ou não os pontos controvertidos especificados, determinando quais são os meios de prova que vão ser admitidos para serem utilizados durante a fase instrutória, ok? Aí, o que o juiz deve fazer em seguida? Se ele indicou quais são os meios que vão ser utilizados, ele deve indicar ainda quem deve provar o quê? Ou seja, ele deve definir como se dará a distribuição do ônus da prova, devendo observar o artigo 373. O 373, que é um conhecido de vocês, ele vai trazer a regra de distribuição estática do ônus da prova, que diz basicamente o seguinte: o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, ao réu quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito ao autor. Ou seja, ele vai delimitar quem deve comprovar o quê, observando nessa máxima do 373, que a gente vai ver mais para frente, que pode ser invertida aí se houver necessidade. Beleza? Mas, via de regra, é uma regra geral aí que deve ser observada. O que o juiz vai fazer ainda nessa decisão? Ele vai delimitar as questões de direito que são relevantes para que ele tome uma decisão de mérito ao final do processo, né? Então, ele vai destacar as questões de mérito que não dependem de prova, mas que vão ser apreciadas, e ele vai designar, se for o caso e houver necessidade, a audiência de instrução e julgamento, a IJ. Essa audiência, pessoal, só é necessária se houver necessidade de produção de prova oral. Prova oral, leia-se, inquirição de testemunhas, depoimento pessoal de parte e inquirição de perito para prestar esclarecimento, se houver necessidade. Então, só se houver requerimento nesse sentido, de inquirição de testemunha, depoimento pessoal das partes e inquirição do perito para esclarecimentos. Só, tá? São essas as hipóteses de prova oral que a gente vai ver. Se não houver necessidade de instrução oral, de prova oral, não vai haver audiência de instrução e julgamento. Diferentemente do que ocorre no processo do trabalho, aqui no processo civil, a audiência de instrução não é obrigatória. E ela só vai ocorrer se houver necessidade de produção dessas provas orais. Beleza? Bom, realizado o saneamento, que se faz via de regra por meio dessa decisão prolatada pelo juiz, né, compartilhando, que trabalhou ali em conjunto com as partes, porque ele elaborou essa decisão a partir das petições feitas pelas partes, né, as partes podem solicitar esclarecimentos ou solicitar ajustes do juiz no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável, ou seja, ela se torna imodificável, né? Então, no prazo de 5 dias, as partes podem, caso alguma questão esteja meio obscura, meio duvidosa ali, solicitar esclarecimentos ou ajustes. Ok, pessoal? Depois desse prazo, essa decisão torna-se estável, ou seja, ela preclui, né? Preclui a possibilidade de discussão em torno dessas questões. Aqui a gente vai ver no semestre que vem que, caso a decisão saneadora trate de alguma matéria importante que justifique
o cabimento, né, a interposição de recurso, é possível aí o cabimento de agravo de instrumento, se ela trouxer alguma das matérias do 1015, como distribuição de ônus de prova, por exemplo, né, mas isso a gente vai falar no semestre seguinte, né, por hora aí é necessário que vocês saibam que, havendo dúvida ou necessidade de esclarecimento, é possível solicitar esclarecimento no prazo de 15 dias, 5 dias, depois a decisão não pode ser modificada mais, beleza? Observações importantes com relação a essa decisão de saneamento e organização do processo. Bom, aqui, pessoal, cabe negócio jurídico processual, convenção processual entre as partes para saneamento do processo, segundo, que é um negócio típico, né? Não é um negócio atípico como aqueles que a gente estudou lá por ocasião do 190, né, do Código de Processo. Aqui a gente tem um negócio jurídico típico, porque está previsto especificamente para a fase de saneamento. No parágrafo 2º do 357, vejam só. As partes podem apresentar ao juiz para homologação delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 2 e 4, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Então, aqui, pessoal, a gente está falando de um acordo entre as partes, autor e réu, para delimitar consensualmente entre elas quais são as questões de fato que devem ser objeto de prova e quais são as questões de direito que devem ser decididas pelo juiz na sentença. Se houver convenção processual, negócio jurídico entre as partes com este objeto e o juiz homologar, o juiz fica obrigado a obedecer o que está na convenção e não pode decidir na decisão saneadora de maneira diversa. Ok, pessoal? Outra observação. Se a matéria discutida no processo for muito complexa, o juiz, ao invés de decidir sozinho por meio de uma decisão, né, exclusiva dele, ele pode marcar uma audiência para sanear juntamente com as partes, em cooperação das partes. E aí ele prolata a decisão saneadora nessa audiência, decisão que vai ser reduzida a termo, tá? É uma audiência para saneamento compartilhado, que significa saneamento com participação das partes. Vejam só, se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá designar audiência para que o juiz deverá designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Nessa hipótese, ok, pessoal, se as partes tiverem intenção de requerer prova testemunhal, elas devem levar na audiência o rol das testemunhas que elas pretendem arrolar. Ok, pessoal? Essa exigência está no parágrafo 5º, né? A exigência de que o rol de testemunhas deve ser apresentado nessa audiência de saneamento compartilhado. Lembrando que a audiência só será necessária caso as questões discutidas no procedimento sejam muito complexas e exijam, né, a cooperação das partes com o juiz aí na delimitação dos pontos controvertidos e das questões que devem ser objeto da decisão saneadora. Ok, pessoal? E aí, outra observação, com relação a prazo para apresentação de rol de testemunhas, se não houver audiência de saneamento compartilhado. Vejam só o que o parágrafo 4º diz. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, lá na decisão saneadora, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, né? Então, vejam, se a decisão saneadora, acolhendo o pedido das partes, determina a produção de prova testemunhal, o juiz deve fixar prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem o respectivo rol de testemunhas. Essas testemunhas, pessoal, têm um número máximo de 10, né? Então, não podem ser mais de 10 testemunhas, sendo no máximo 3 testemunhas para cada fato, beleza? E aqui é importante destacar que o juiz pode delimitar o número de testemunhas levando em conta
a complexidade da causa e os fatos individualmente considerados. Então, se for o caso, ele pode diminuir esse número de testemunhas aí, se a demanda não for muito complexa, por exemplo, né? Mas o máximo são 10, 3 até por cada fato. Dependendo da complexidade, o juiz pode limitar ainda mais esse número aí. Ok, pessoal? Lembrando que esses prazos são cabíveis caso não haja audiência. Havendo audiência, o rol de testemunhas tem que ser levado para audiência se houver solicitação de prova testemunhal. Se houver pedido de prova pericial e esse pedido for acolhido na decisão saneadora, vejam só. Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no artigo 465 e, se possível, estabelecer desde logo calendário para a sua realização. A gente vai estudar a prova pericial porque vamos falar de instrução probatória na próxima semana, mas basicamente o que esse 465 diz? Ele diz que o juiz, uma vez que ele defere a prova pericial solicitada pela parte, ele deve nomear o perito, intimar o perito para que o perito diga se ele aceita o encargo pericial e para que ele apresente proposta de honorários dele. Na mesma decisão, o juiz deve ainda intimar as partes para que as partes apresentem quesitos, que são as perguntas que vão ser formuladas ao perito, e além disso, intimar as partes para que as partes indiquem os seus assistentes técnicos, que são os peritos parciais, que vão acompanhar o trabalho do perito oficial, né, a pedido das partes, e tudo isso vai ser feito no prazo de 15 dias, beleza? E além disso, o juiz deve determinar um calendário para a realização da prova pericial, um prazo, basicamente, que o perito vai ter para trabalhar, por exemplo, 30 dias para a entrega do laudo, ok? Aqui uma última observação: se a audiência, se a decisão saneadora agendar a audiência de instrução e julgamento, porque houve necessidade de produção de prova oral, porque a prova oral foi deferida, as pautas das audiências deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 hora entre elas. Não pode marcar audiência de 5 em 5 minutos, tem que deixar um tempo, né, necessário para a realização da audiência, no mínimo aí de 1 hora, para dar tempo de ouvir as testemunhas, porque a IJ serve para isso. Beleza? Então, não sendo o caso de extinção total ou de julgamento total antecipado do mérito, né, ou mesmo que haja julgamento parcial, saneado o procedimento deve seguir aí para a fase instrutória, que é a fase de produção das provas solicitadas e deferidas pelo juiz na fase de saneamento e organização do processo. Beleza? Então, lembrando que essa fase vai botar a ordem na casa e organizar toda a cognição posterior. Ela é uma fase preparatória da cognição. Então, na próxima aula, nós vamos ver fase instrutória. Beleza, pessoal? Muito obrigada. Até mais, né? E boa semana para vocês. Tchau, tchau.